Olá! Dando continuidade ao estudo aprofundado do Apocalipse, chegamos à segunda sessão das 7 sessões paralelas, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Temos falado que essas 7 sessões paralelas, elas tratam de acontecimentos de fatos históricos compreendidos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esta segunda sessão nós vamos estudá-la em 2 partes. Hoje, a primeira parte, nós vamos estudar os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 mostrando a visão do trono e o capítulo 5 mostrando o livro selado e o cordeiro. E essa sessão trata basicamente dos 7 selos e os seus significados. Vamos inicialmente, então, à leitura do capítulo 4, que vai do versículo 1 ao 11, retratando a visão do trono. Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroadas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como que de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus e nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui temos inicialmente, então, essa ilustração, retratando a visão do trono e o livro selado com 7 selos. Vamos então, prosseguindo aqui. Inicialmente, nós temos no versículo 1 a declaração de que nessa visão do trono, no céu, há uma porta aberta. Há uma porta aberta no céu. Um pouquinho antes aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, que nós já vimos, versículo 8, o versículo 7 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti
uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não há portas que o homem ou as potestades possam fechar sem a permissão de Deus, porque na verdade quem abre e quem fecha portas é o nosso soberano Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Há várias menções na palavra de Deus sobre portas. Esta aqui do Salmo 118, vamos dar uma olhadinha. Salmo 118, versículos 19 e 20, diz assim: O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Lá em João, no capítulo 10, o versículo 9, é aquela passagem que mostra Jesus como sendo o bom pastor. E no versículo 9 de João 10, ele diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, essa mensagem de graça, de salvação, de que Ele mesmo é essa porta aberta para nós. Podemos nos achegar confiadamente, porque essa porta aberta no céu é a porta da graça, é a porta que o Senhor abriu para nós por meio dele mesmo. Hebreus 4,16 é aquele texto que fala que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, porque nós vamos achar ali graça e misericórdia diante do nosso Deus. Amém? O Senhor reina. Se Ele está sentado no trono, Ele está reinando. O Salmo 99, versículo 1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Vemos aqui um quadro do céu. O céu governa a terra e todo o universo. Todas as coisas são governadas pelo Senhor em seu trono. Todas as coisas incluem também as provações e tribulações, como está lá em Romanos 8, 28. Temos ainda, então, nessa visão do trono, muitas coisas em torno ali, ao redor. Né? Nós temos os anciãos e os seres viventes. Vamos lá. Os 24 anciãos representam a totalidade da Igreja do Senhor, da antiga e da nova dispensação. No Antigo Testamento, nós temos os 12 patriarcas. Né? E, na nova dispensação, nós temos os 12 apóstolos. Então, os 12 patriarcas da antiga dispensação e os 12 apóstolos do Novo Testamento representam a totalidade da Igreja do Senhor. Também no versículo 5, vemos a expressão que há 7 tochas de fogo. Na verdade, é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nessa visão do trono, tudo é muito glorioso. É plenamente glorioso. Nós temos os 4 seres viventes e uma expressão de adoração a partir do versículo 7. O que representam esses 4 seres viventes? Aqui há 2 maneiras de se ver, de acordo com estudiosos da palavra de Deus. Aqui dá mais um contexto, se refere à criação de Deus, esses 4 seres viventes. Por exemplo, terra, ar, água e fogo, coisas criadas por Deus. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os 4 ventos, as 4 estações do ano, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, todos os seres criados, né? Os 4 impérios, por exemplo, no livro de Daniel. E assim por diante. Em Ezequiel também há a figura dos seres viventes. Então, retrata a criação de Deus. Há uma outra compreensão sobre os 4 seres viventes como sendo a representação do Evangelho glorioso do Senhor Jesus, né? Porque o primeiro ser que tem a figura de leão seria o Evangelho de Mateus, o segundo, o novilho, que seria o Evangelho de Marcos, do serviço,
O terceiro tem uma figura humana, então é o Evangelho de Lucas, a humanidade. E o Evangelho de João, retratado por aquela águia que estava como que voando. Mas aqui tem mais o contexto de criação, porque esses seres retratam um momento ali de profunda adoração. Adoração da criação, portanto. Se você olhar um pouquinho para frente aí no livro do Apocalipse, você vai encontrar o seguinte: no capítulo 5, nos versículos. Deixa eu encontrar aqui. Capítulo 5. Veja lá, os versículos de 9 até o 12. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Também no capítulo 7, você pode ler depois essa mesma direção de adoração, onde estão presentes ali também as tribos, as nações, nós vemos ali os anciãos, e os 4 seres viventes também adorando. Capítulo 7, versículos de 9 até o 12. A segunda parte é o capítulo 5, dessa primeira parte, na verdade, que nós estamos vendo. Nós vamos ver na segunda parte, então, os capítulos 6 e 7, fechando, então, essa segunda sessão. Vamos à leitura, então, do capítulo 5, os versículos de 1 a 7, que, na verdade, é a visão do livro selado e a visão do cordeiro ali com o livro. Vamos, então, à leitura. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vejam vocês aqui, Deus o Pai sentado no trono, passando para o Filho o livro selado, o livro da história soberana, em que o Filho haveria então de reger. E diz assim então, o versículo 8: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E acabamos de ler então esta adoração, dos versículos 9 a 12. Já limos aqui anteriormente. No versículo 13 diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio,
pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e a adoraram. Antes de dar continuidade, eu gostaria de aqui chamar a atenção para algo muito importante na vida cristã, que é a nossa vida de adoração. Às vezes nós passamos meio que apressadamente sobre esse aspecto relacional com Deus tão vital e saudável, que é uma postura, uma atitude, uma vida de adoração diante dele. Muitas vezes por causa das situações, das circunstâncias da vida, das provações, enfim, dessa nossa humanidade que se enche muitas vezes de incertezas, de incredulidades, e nós nos fragilizamos com muita facilidade, tendemos a clamar, a interceder, né? Orar nesse sentido de pedir a Deus por socorro, enfim, tudo isso é lícito, mas não esqueçamos que nada glorifica mais a Deus do que nossa alegria nele, o nosso desfrute dele, e quando nós então expressamos a ele o quanto o admiramos, o quanto o amamos e tributamos a ele honra, glória e louvor. Não nos esqueçamos de incorporar à nossa vida diária essa vida de adoração a ele. Sigamos então. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, no versículo 1, mostra o propósito de Deus para todo o universo através da história. E isso está nas mãos do Filho. Ele é que desenvolve toda a história. Ele veio então em sua primeira vinda e ele inaugura o reino a partir da sua primeira vinda. Passa por todo o seu processo de vida, morte, ressurreição e ascensão. Recebe da parte do Pai, então, agora esse selo, com todos os acontecimentos que ainda devem, de fato, ocorrer até, então, a sua segunda vinda. Abrir o rolo, quando essa questão de abrir o rolo é justamente o descortinar tudo aquilo que está escondido, é a revelação e o cumprimento do propósito de Deus. E quem é digno de abrir o livro? Ninguém. Ninguém está apto para abrir esse livro. Somente um. O leão de Judá. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Ele é visto como o cordeiro. É interessante isso. O cordeiro como tendo sido morto. Porque a cruz de Cristo é a base de toda a redenção. É a partir da sua morte na cruz, esse cordeiro que foi morto, que passa então a se desenvolver toda a esplendorosa realidade da cruz de Cristo, levando adiante a sua ressurreição, a sua ascensão, sua entronização. Então ele está sendo ali visto como um cordeiro, como que tendo sido morto, em pé, com 7 chifres e 7 olhos. Representa Cristo coroado em sua ascensão. Recebeu para si mesmo o reino. Há muitas passagens que mostram essa questão do reino de Deus sendo entregue ao Filho. Estamos aqui no Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha ali no capítulo 22, o versículo 1. Então me mostrou o rio da vida, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Essa figura do trono de Deus, que representa o reino de Deus, está ali retratado com a presença, a figura do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses versículos você pode conferir sobre o glorioso Senhor como Rei e o reino de Deus glorioso. Que temos essa ilustração que retrata muito claramente tudo o que acabamos de falar aqui. Temos o Senhor Jesus Cristo, Ele, o único que é digno de abrir esse rolo,
selado com 7 selos. Aqui vemos então a figura do leão, o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus. E esse cordeirinho ali, manchadinho de vermelho, tá vendo? Como tendo sido morto. É o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos a partir do capítulo 5, versículos de 8 a 14, esse novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Uma voz diz assim: digno é o Cordeiro, somente ele é digno. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos e todas as demais criaturas de todo o universo prostraram-se e adoraram ao Senhor. Temos esse diagrama apenas ilustrativo, de uma forma assim didática, para termos uma noção desse trono, como que em círculos, né? Como que abrindo em círculos, como se jogando uma pedrinha na água assim e formando então aquelas ondas a partir do centro. No centro nós temos então o trono de cor jaspe ou diamante, em geral branco, né? Ou assim, tipo um transparente. Né? Depois nós temos a cor sardônio, que é a cor carmesim, que é a cor do juízo de Deus. O sangue, né? Também retrata aí o Cordeiro de Deus que derramou o seu precioso sangue por nós. O terceiro círculo é o arco-íris ao redor desse trono, de cor esmeralda, representando o alívio após a tempestade, como sendo lá aquela retratação de Gênesis, lá após o dilúvio. Né? E temos depois os 4 seres viventes de natureza glorificada. E depois mais, um círculo mais exterior, temos 24 tronos aí representados, né, que são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, representando a totalidade da Igreja do Senhor. E temos diante do trono o mar de vidro, né, como que de cristal ali, de vidro. Muito bem, chegamos então ao final desta primeira parte desta sessão, a segunda sessão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Os capítulos 6 e 7, basicamente nós vamos então ver os 7 selos e os seus significados. Até lá, se Deus permitir. Um abraço.